O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vindo do ocidente, logo dizeis que vem chuva. É assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. É assim que acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmo o que é justo? Quanto, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-se diante do magistrado, procura resolver o caso com ele, enquanto estás a caminho. Senão, ele te levará ao juiz. O juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. E eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos diáconos, vocação desta igreja, a igreja é vocacional, vocacionada, né? E é em instrumento vocacional, né? Caríssimas irmãs pastorinhas, vocações que vieram somar com esta igreja, caríssimo povo de Deus, todos aqui reunidos, e você que ora conosco da sua casa. Eu sou do interior aqui do estado e conheci a fé, claro, a partir da minha família e da minha igreja local, que era uma igreja que em seus primórdios, vamos assim dizer, foi estabelecida, desenvolvida, sim, pela graça do Espírito Santo de Deus, mas através de homens e mulheres, missionários e missionárias além fronteiras, que vieram de outros países e se aventuraram, os primeiros que chegaram de navios, barcos, o Rio de Janeiro, vindo de Portugal, da Itália, Espanha, Alemanha, e do Rio de Janeiro vieram para cá, o Espírito Santo, e daqui trilharam caminhos rumo à região norte do nosso estado, e se estabeleceram, e se gerou, hoje conhecida, a Igreja de São Mateus, a Diocese de São Mateus. E esses e essas homens e mulheres são os missionários e missionárias combonianos e combonianas, que é uma fundação do que é considerado pelo São João Paulo II, apóstolo da África, São Daniel Comboni. Este apóstolo da África saiu de seu próprio território, na Itália, jovem padre, nasceu de uma família numerosa, 9 filhos, de uma família que trabalhava numa plantação de limão,
E só restou ele de filho. Os outros todos morreram. E ele, desde pequeno, escutando a igreja missionária que se despertava cada vez mais a sua missão além fronteiras, lá naquele tempo passado, em 1800 e alguma coisa, muito tempo atrás, o que esse jovenzinho Daniel falava? África, África. E, portanto, São João Paulo II dá este título a ele. Na época, o Papa João Paulo II, apóstolo da África. Ele foi como o primeiro bispo da África Central, o que hoje nós conhecemos, o Sudão. E lá ele morreu. Ele não foi como bispo, foi como padre, jovem, se ordenou bispo, e lá ele morreu. São Daniel Comboni assim dizia, este santo missionário: ou África ou morte. Se 1000 vidas tivesse pela África, 1000 vezes eu a daria para a África. A minha vocação sai desta realidade, desta história, deste encontro, desta igreja além fronteiras, desta igreja missionária. E no ano de 1995, após ter uma primeira experiência missionária além fronteiras, eu, esse jovenzinho, gerado no Espírito Santo e criado no Espírito Santo, porém nascido em Minas Gerais, eu saio do Brasil e vou para os Estados Unidos, ainda como estudante, mas em missão. E lá eu cursei a teologia, vivi com os mais variados povos naquele lugar, desde as experiências missionárias com os povos indígenas no norte dos Estados Unidos, Dakota, os povos conhecidos como Sul, e também com as mais variadas culturas e etnias naquela grande metrópole que eu vivi, a cidade de Chicago, por aproximadamente 5 anos. Um contato enorme com a variedade de religiões as quais eu nunca imaginei que até existiam e que eventualmente tive a alegria de conhecer e de conviver. Concluído toda a minha primeira experiência missionária além fronteiras, eu regresso ao Brasil, me ordeno padre, e no ano de 1996, eu parto da minha pacata cidade de Ecoporanga, noroeste do nosso estado do Espírito Santo, em direção à África, o país chamado Quênia, que fica na região do Oceano Índico, faz divisa ao sul com Moçambique, ao norte com a Somália, Sudão, e o outro lado faz a divisa com a Uganda. Acho que esses são os territórios de divisa com o Quênia. Interessante que logo pego o avião, indo em direção à África do Sul, São Paulo, África do Sul, um longo voo sobre o Oceano Atlântico. E chegando à África do Sul, faz uma troca de avião.
E o avião nunca ia da África do Sul, da cidade de Johannesburg, para o Quênia, para a capital Nairobi. E esse jovem padre pergunta: mas o que está acontecendo? De repente, troca de aeronave, mas não tinha ninguém, era eu e mais 2 outras pessoas, mas troca de aeronave. Enfim, após uma longa espera e um atraso de quase 3 horas, de repente, entram muitos homens altos, negros, com um cajado enorme na mão, e todos vestidos em trajes vermelho escuro, azuis, e quadriculados, achadrezados, como se fossem cobertores. Em suas orelhas, orelhas enormes, bem amplas. Hoje muito jovem coloca expandedor de orelha, que fala, Em suas orelhas, muitos brincos de miçangas e outros artefatos de metal, bem coloridos. E falando algo que eu não entendia um tiquinho sequer. Olha o olho do jovem missionário como que ficou, esbugalhado para fora, com aquela realidade. E o avião, portanto, contendo 3 pessoas, enche de todos esses homens. E parte. Fomos ao Quênia. Chegando, era de dia, por volta das 3 da tarde. Eu lembro direitinho o avião fazendo todas as suas manobras para descer no aeroporto, Aí eu avistava aquela região, savana, de muito capim, rasteiro, e muitas árvores pequenas, uma ou outra árvore grande. E ao longo dessas manobras e a savana sendo mostrada, muitas casas diferentes. Dava para mim olhar assim e falar assim: mas aquilo é casa de palha ou casa de quê? E cada virada que fazia, casas algumas, várias na mesma localidade, cercadas, pareciam cercas de espinhos, cercas altas. E o avião virava a asa para o outro lado e era a mesma coisa. Esse jovem pensou: olha onde eu vou cair. Primeiro desafio da missão. Neste mundo que eu não entendo nada, com um povo que eu nunca vi igual, e no mundo lá embaixo, falei: como que se vive nesta localidade, nestas casas? Enfim, cheguei e logo dei entrada no país e fui saindo ali na região mais central da capital, uma capital linda, bem moderna, e comecei a entender o que era aquela realidade, além fronteiras para mim. O Quênia tinha uma população naquela época de mais ou menos 50 e poucos milhões de habitantes, se eu não me engano, mais ou menos isso. Um estado do tamanho de Minas Gerais, aproximadamente. Um local que se fala mais de 70 línguas locais. E tem como a língua oficial o inglês, da época da colônia inglesa, e o Kiswahili, que é uma língua de origem bantu, africana, daquela região aproximada, e árabe, dos árabes, que chegaram naquela territorialidade também, principalmente na região
da costa, né, na cidade de Mombasa, e povoaram toda a costa e expulsaram os portugueses, que lá chegaram com Vasco da Gama, e, ao mesmo tempo, o português também, que compõe essa língua, que é uma língua oficial do país, com o inglês. Após um período de adaptação, eu fui à Tanzânia, um país vizinho, estudar essa língua, Kiswahili. Estudei por 4 meses e meio, morando numa comunidade luterana, uma escola luterana, numa fazenda distante, mais de 10 quilômetros da vila mais próxima, com um grupo de missionários, homens e mulheres, 2 padres, 4 freiras, e muitos pastores com suas famílias, de tudo quanto é canto que você imaginar. Tinha mais ou menos uns 15 pastores. E junto dos pastores haviam também médicos, enfermeiras, havia um grupo de jovens moças dos Estados Unidos para aprender línguas locais para a tradução de Bíblias. Foi um verdadeiro Pentecoste, aqueles 4 meses e pouco naquela escola, estudando uma língua que deveria se tornar comum para todos, e de repente um grupo linguístico muito diverso, não só linguístico, de vários lugares do mundo, mas também um grupo religioso muito diversificado. Mais um outro grande desafio para esse jovem missionário, além fronteiras, iniciando suas aventuras na África. Concluindo aquela experiência, o aprendizado da língua, eu retorno ao Quênia, e aí me veio a minha destinação, para trabalhar no local, portanto, aonde eu vivi por aproximadamente 10 anos. Aonde é que me enviaram para trabalhar? E com quem? Como missionário. Justamente com aqueles homens que entraram no avião, e justamente naquele mesmo lugar que eu sobrevoei no meu primeiro encontro com aquele país. E quem eram esses povos? Os Maasai. Os povos Maasai são povos originários um pouco além do Quênia, mas que migraram e se constituíram no sul do Quênia e o norte da Tanzânia, e ali se estabeleceram como povos Maasais. É um grupo que tem uma etnia que tem aproximadamente 8 grupos distintos. Então eles são diferentes, é uma nação numa nação. E é assim que é muito constituída a África, que às vezes nós não temos conhecimento quase nenhum ou mínimo, né? São nações dentro de nações. Eram nações que foram ou exterminadas ou forçadas a se minglarem, e aí na época da colônia foram todas divididas. Então, tanto é que este grupo Maasai, esta nação, né, podemos até assim dizer, vive entre 2 países. O norte, ou melhor, o sul do Quênia e o norte da Tanzânia. Aí se você olha, né, quem gosta desses canais aí que tem os Animal Channels, né, aí você vê lá o Serengeti e o Masai Mara, são 2 parques, que é praticamente um só, mas são 2 por causa da divisa do país, né, dos países Tanzânia e Quênia. Aquele todo é o território desses povos Maasai, que são povos nômades, e preservam ainda a sua realidade cultural, linguística, religiosa, espiritual, muito forte, até hoje, datado de quase uns 500 anos atrás, de quando surgiu este grupo naquela localidade. Então é um povo muito orgulhoso de si, no bom sentido, é um povo muito alegre, muito festivo. E eu tive a graça, portanto,
de conviver com este povo, este período todo, de 1996 até 2006, vivido lá no Quênia. O Quênia é um país onde não se presenciou, como a maior parte da África subsaariana, que a gente conhece, né, nenhuma guerra civil. Há muitos conflitos, eu presenciei vários conflitos armados, mas a guerra civil não, como por exemplo, se escuta muito e até hoje ainda partes do Moçambique, né, e outros territórios da África. Mas naquele local que eu vivi, na diocese de Ngong, neste território deste povo Maasai, por ser próximo à paróquia onde eu habitava, a região da Missão, próxima à capital, atraía muitas pessoas de outros países. E a maioria eram refugiadas. Então a missão que lá eu trabalhava era uma missão de muita acolhida de refugiados, principalmente jovens e até mesmo crianças. E logo quando eu cheguei, chegou um grande grupo que era refugiado da Ruanda, que experimentaram o genocídio naquele país. E também do Burundi, do Congo, e vieram os somali, os muçulmanos da Somália. Sabe, a Somália, há tempos, né, a gente olhava as imagens que era a Somália, a gente só conhecia desastre total, né? E fome total, né, e morte. Então a missão a qual eu vivi acolhia todas essas realidades de refugiados. Éramos grupos de aproximadamente 2 a 5 padres, com um grupo de freiras locais, freiras da própria região, da Tanzânia, do Quênia, da Uganda, do Sudão. E a missão era de primeira evangelização, de contato primeiro com esses povos Maasai, e precisava sempre de um intérprete, que a língua era mais difícil e eu nunca aprendi. Sempre de um intérprete, e todos os dias deixávamos o conforto da missão com o carro que tinha e adentrava a savana. Mas tinha uma regra, tinha que ir e voltar. Adentrava a savana para encontrar onde estão esses povos, essas pessoas. Andava horas e horas e horas, e quando não, às vezes deixava o carro. E ia caminhando na savana. Aí você já imagina, né? O que tem na savana africana? Tem girafa, né? Tem leões, tem búfalos. Né? É uma riqueza imensurável, né? E a gente encontrava as pessoas, né? E através de intérprete ou dos jovens que já sabiam a língua inglesa, né? Tinha ido à escola, a gente conversava. Qual era a primeira conversa quando encontrava? Claro que se encontrava primeiro era com os homens, é a cultura, né? Primeira conversa: como é que vai o seu gado? Que é um povo que se baseia o seu dia a dia na vida com o gado, né? Tem até uma história dos povos Maasai, que uma mitologia, uma história mitológica, que eles dizem que todo o gado do mundo foi Deus que deu a eles. E o gado veio numa escadinha de nuvem do céu para aquele povo. Então eles têm o direito. E é muito bonito porque, pelo menos na época que eu morei lá, não tinha cerca. Esse foi um grande choque quando eu voltei para o Brasil, para viver aqui de novo, né? Aqui é tudo cercado, lá não tinha cerca. Você saía onde dava para ir, pegava o carro, aonde que é? É por aí. Tá bom, o carro aguentava, vamos por aí. Onde dava para ir. Mas, ao longo da conversa, no final da conversa, normalmente os homens falavam assim: agora você pode ir com as minhas mulheres, meus filhos, tudo. Eles tudo pode ir contigo. Queria dizer o quê? Pode ir para rezar, pode ir para aprender os seus caminhos.
Aí a gente propunha, os nossos caminhos é quem? É Jesus, o Cristo. Quando nós escutamos este pequeno trecho da leitura de hoje, a primeira: vós recebereis a força do Espírito Santo que virá sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e na Samaria, até os confins da terra. Essa é a missão da igreja. Não foi eu que escolhi de ir lá. É como eu também não escolhi de vir aqui, nesta igreja. Eu fui enviado. E quem te envia? Quem que envia na igreja? É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que é o protagonista da missão e que envia você também. E que te impulsiona em todos os rumos e direções. A igreja nasce missionariamente desta experiência pentecostal. E envia aonde? Em todos os lugares. Como escutamos neste pequeno trecho de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Caro fiel, temos que nos convencer disso. E aí, aonde quer que a gente vá, não há limites, não há fronteiras, desde que tenha o quê? Um coração genuíno, que acolhe quem? Deus, em seu espírito de amor, e que te impulsiona a quê? A encontrar o outro, a se abrir o outro, e a oferecer o outro tudo aquilo de bom que você recebeu. E me permitem fazer uma cotação de uma missionária jovem, que está no Moçambique, da nossa igreja do Brasil, qual ela diz com o primeiro pé na missão Além Fronteiras: temos que nos fazer hóspedes na casa do outro. Atitude que exigiu dela abertura do coração ao diferente, não criar expectativas, desaprender para poder aprender. Essa é a irmã Maria de Lourdes Costa, brasileira, apóstola do Sagrado Coração de Jesus, missionária em Moçambique, na África. Isso aconteceu comigo. Eu tive a alegria de um amigo, padre, que disse: vá aprender, não te preocupa em querer fazer, mas primeiro seja com este povo. Então, esta grande experiência de toda a igreja missionária Além Fronteiras, ela nasce muito desta particularidade do apóstolo Paulo. Com os gregos eu sou grego, não é isso que ele falava? Com os gentios eu sou gentio, com os judeus eu sou judeu. Temos que ser com o outro o que o outro é, mesmo como eu partilhei com vocês brevemente esta realidade tão distinta de um povo o qual me acolheu por muitos anos e me ensinou. Havia muitos desafios, né? Região da cidade, né? A periferia muito grande, muitas favelas, uma juventude imensa. Então, a maior parte da minha ação missionária naquela igreja local, daquela diocese, foi com a evangelização dos jovens. E muitos jovens refugiados, e que hoje se encontram espalhados em muitos países neste mundo afora, relocalizados para prosseguir suas vidas.
Eu trabalhei mão a mão com toda aquela diocese, como coordenador também de pastoral da juventude, por muitos anos, né? E sempre tinha essa dinâmica, saída. O dia amanhecia, saía. E era a dinâmica daquele povo. Casas muito minúsculas, às vezes um quadradinho com tudo, e ali uma família inteira morando. Quando o sol saía, barraco de zinco ou de pedra, tirada das sobras das escavações da venda, porque lá onde eu morei se construía só com pedra, né? As casas são de pedra. Tinha que sair para ganhar o seu dia. Assim a gente, os missionários e missionárias, clareava o dia, depois das orações, saía ao encontro. Então missão é sempre partir. E aí coloca o Papa Francisco insistentemente com a igreja. E olha que pena, muita gente que se diz igreja, que está na igreja, não quer entender essa dinâmica da missão. Missão é sempre sair de si mesmo, exige uma saída cotidiana. Assim disse Dom Helder Câmara, né? Missão é sempre partir, quebrar a crosta do egoísmo que se fecha em si mesmo, do seu próprio eu, do seu próprio mundo, e se lançar, pela graça do Espírito Santo de Deus, no mundo real e verdadeiro, que muitas vezes exige, nos desinstala, nos interpela e nos joga no chão. Mas onde está a mão? A mão é a mão de Cristo, sempre estendida a te levantar. Os anos todos no Quênia vivido, nunca me faltou nada. Toda manhã, quando abríamos as portas da missão e nos preparávamos para o início das orações, assim que botava o primeiro pé fora da casa, tinha que botar o pé com cuidado, porque sempre tinha ovos de galinha. Uma outra vez, uma ou outra também já teve ovos de avestruz, né? Mas não era muito afim disso, né? Mas ovos de galinha. Sempre tinha um pouco de leite. E sempre tinha uma comida local que é feita com sorgo moído e que fermentado e adoçado, né? Vira uma bebida muito boa para o café da manhã. Só que às vezes ela alcoolizava devido à fermentação, né? Aí tinha uma senhorinha que trazia isso e colocava lá e ia para a igreja. Aí toda vez que ela vinha comungar cedinho lá, né? Um bafo de cachaça. Aí um dia eu não aguentei, falei: ô irmã, que negócio é esse? Essa mulher só vem bêbada para cá. Ela falou assim: não, isso é aquilo que você falou que você não gosta muito de beber. Você fica tonto com aquilo. Pois é a única coisa que ela tem para beber de manhã, para sustentar ela para o dia a dia do trabalho dela. E sabe o que ela faz? Ela divide com você. A partir daquele dia eu comecei a beber todo dia, mesmo que se o bafo ficava também. Um bafo de cachaça. Você vê o que é o encontro, né? É isso. A vida sem fronteiras, ou melhor, além fronteiras, é esta vida dessas várias realidades distintas. Essa foi uma pequena particularidade da minha vida lá, né? E quantos outros missionários e missionárias mundo afora que cruzam hoje os ares, né? Todos, de tudo quanto é país, indo e vindo para tudo em qualquer lugar, e tudo impulsionado pela graça do Espírito Santo de Deus. E o que levam? Jesus, o missionário do Pai. Nada mais se coloca na bagagem. É aquela experiência que Jesus disse: vá, 2 a 2, não leva nada. E te digo, não faltou nada. Mas nada mesmo. Muitos desafios, doenças, malária, febre maculosa, coisas que eu nunca imaginei que iria ter.
muita verminose, xistosa, muitos desmaios. Mas sempre que eu desmaiava assim, eu lembrava logo e falava assim: me leva para a maternidade das freiras, que era lá perto da casa que eu morava, e as freiras eram brasileiras, e elas cuidavam muito bem de mim. Aí um dia, eu estava pregando retiro para os jovens lá na sede da diocese, né? Passei mal numa madrugada, de sábado para domingo, e me levaram. Eu falei: me leva para aquela maternidade. Aí me levaram para lá. Quando amanheceu o dia, clareou, já estava mais recomposto. Quem chega para visitar fala assim: cadê o bebê que nasceu do padre? Porque aqui é maternidade. Era o bispo. Ele falou: o senhor é o único homem que fica na maternidade, se não é criança nascida aqui, né? Então eu sou muito grato a Deus por assim me chamar, me escolher e me dar esta graça de poder ter convivido com aquele povo e com tantos outros povos. Que o Quênia tem uma sede das Nações Unidas e uma diplomacia, sedes diplomáticas de praticamente todo o mundo tem lá na capital. Então é um país que na região, principalmente da capital, é um país muito, muito multicultural. Além das religiões locais, tradicionais, o contato direto com o islamismo, religiões islâmicas, muçulmanos, mas também devido outros migrantes, outros povos que lá se encontram, vindo da Índia, aí várias outras religiões também, naquele local. Hindus, muitos, e de todo o resto do mundo. Um dia eu estou lá, indo com um carrinho, passando perto de uma grande favela. Naquela época a favela lá tinha banheiros voadores. Vocês conhecem banheiros voadores? Não? É o que tem na mão, a sacolinha que tem na mão, faz o que tem que fazer e rola. Banheiro voador. Então tem que tomar cuidado para não te atingir quando você ia na favela, né? Então a gente tinha muito cuidado. Lá na paróquia que eu morei tinha 3 favelas também que a gente dava assistência. Então, estou vendo esse homem de pendurado na porta de um ônibus, são micro-ônibus que tem lá, quase caindo, e aquele trem balançando para lá e para cá. Aí eu olhei, reconheci, gritei: pastor! Em português. Aí ele me olhou: ei, padre! E aí os caminhos se divergiram, né? Era um pastor da igreja Deus é Amor, que é a igreja daqui do Brasil, né? Que estava lá morando naquela favela. E várias vezes eu encontrei com ele, ele me deu um testemunho muito grande da missão. Lá morando no meio da favela mesmo. A igreja Deus é Amor. Então, a missão Além Fronteiras, ela te interpela em toda e qualquer maneira. E uma população de muita carência alimentar, e a gente tinha que trabalhar muito em prol de dar comida a quem tem fome, e o povo era muito generoso, mas as necessidades eram muito grandes, e também cuidando da saúde. Chegou um momento que eu dei tipo uma parada assim, engasgada na goela. Eu corri, pedi ajuda a uma irmã lá da Uganda que trabalhava lá com a gente, né? Falei: irmã, eu acho que não dá mais para mim. Ela falou: por quê? Eu falei: eu me sinto inútil aqui. Eu não tenho dinheiro para dar de comer a tanta gente. E nós não estamos conseguindo o suficiente. Aí ela falou assim: quem te trouxe aqui? Quem te enviou aqui? Foi o Espírito de Deus. Ela falou: então o escute mais. A tua presença, em nome de Jesus, basta para nós. Aí pronto. Aí eu fiquei lá 10 anos, aprendi a lição. Muitas lições que lá eu aprendi.
E quando estava lá com os luteranos na Tanzânia, uma grande lição que eu aprendi. A primeira lição naquela escola é: na vida, espere sempre o inesperado. Esteja pronto, o que der e vier. Então vivi os 10 anos lá no Quênia. Retornei ao Brasil e após 8 anos vivendo aqui perto, em Carapina, no contato com essa arquidiocese, que muito amo, e que me senti por ela abraçado e acolhido, então pedi ao senhor arcebispo na época e o seu conselho, Dom Luiz Mancilha Vilela, para por aqui permanecer. E me acolheu. Então você me acolheu nesta igreja hoje, que me acolhe. E eu sou muito grato por isso. Amo a igreja. Trago alguns dados e concluo sobre a particularidade da igreja do Brasil além fronteiras. É uma igreja genuinamente missionária. Somos nós. De acordo com o cadastro do Conselho Missionário Nacional, há aproximadamente 1.829 missionários brasileiros e brasileiras trabalhando no exterior. Masculinos, aproximadamente 356 homens em missão, brasileiros no exterior. Feminino, mulheres, 1.473. Religiosas, como as nossas queridas irmãs pastorinhas, por volta de 1.465. Sacerdotes religiosos, foi o meu caso, 259. Religiosos, outros em geral, 50, com vários seminaristas, 31 ainda em formação, brasileiros fora do Brasil, como foi o meu caso, concluindo a minha formação nos Estados Unidos. Sacerdotes diocesanos, 12, como nós tivemos o sacerdote que é originário da nossa arquidiocese de Vitória, de Guarapari, que foi em missão na Igreja Irmã de Lábrea, e depois foi em missão da Igreja do Brasil, no Djibouti, lá na região da Somália, onde fala o chifre da África. Vocês lembram quem é esse missionário? Não conheceram? É desta igreja. Foi seminarista aqui, viveu aqui, estudou no nosso seminário. É o padre Elder, né? Que agora está de volta na sua diocese de origem, lá na prelazia de Lábrea, né? Leigos e leigas, aproximadamente 7, leigos consagrados, 3 e bispos, 2 bispos. Então eu deixo para vocês, né, esta imagem. Somos uma igreja missionária. Não somos só nós que somos a igreja. Não é só a igreja local, a comunidade, a paróquia ou a diocese. A igreja é universal. E, portanto, nascida das primeiras comunidades cristãs, nascida além fronteiras. Olha o apóstolo Paulo, quantas viagens fez, saindo de seu próprio território até que chega a Roma, prisioneiro. Assim somos todos nós hoje. E não podemos nos fechar a esta particularidade que nos faz ser igreja, que é a missão. Mas não só a missão aqui, mas a missão também fora. E por isso, devemos sim sermos solidários, fraternos, com todas as realidades distintas de todos os povos, raças e nações neste mundo. Não fecheis o vosso coração. Ouvi sempre a voz do Senhor,
que clama através do seu outro, o seu próximo, seu irmão, a sua irmã. Sejamos esta igreja, discípula, missionária, sempre em saída, que o Papa Francisco nos diz. Vamos com alegria dizer em nossas casas, nossas famílias, nossos jovens, crianças, esta realidade desta igreja que somos. E aqui no Brasil nós podemos acompanhar pelas pontifícias obras missionárias toda a atividade missionária da igreja, além fronteiras. E se hoje aqui nós estamos celebrando nesses dias esta novena missionária, é porque assim é a igreja. E hoje, refletindo, nesta nona noite desta nossa novena sobre a missão além fronteiras, a maioria de nós podemos sim dizer de uma maneira ou de outra, somos fruto desta realidade de missão. De tantos missionários e missionárias que se aventuraram também em nossas terras. Peço a sua oração sempre por esses missionários e missionárias além fronteiras, que levam muitas vezes no limite de suas capacidades o Evangelho. Assim como São Daniel Comboni, como eu iniciei assim dizendo, clamou, proclamou, se 1000 vidas tivesse, 1000 vidas as daria. Tenhamos nós também esta alegria de viver a missão que Deus nos revela na graça de seu Espírito e sermos capazes de nos entregar a ela. Superar a nós mesmos, mas sermos tudo para o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.